Bem-vindos para a segunda parte do vídeo, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, de Olavo de Carvalho. Portanto, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do livro Olavo de Carvalho. Tínhamos ficado, portanto, no ponto da Revolução, e vamos agora entrar na página 198 com a revolta da esquerda contra a sociedade. Portanto, nesta página temos uma descrição interessantíssima do que de facto significa a esquerda e o entendimento e a ideologia da esquerda. Depois, na página 207, temos também uma explicação da teoria crítica. Aqui Olavo nos explica, portanto, a teoria crítica portanto, a escola de Frankfurt, o gramscismo, não é? Dando várias explicações filosóficas sobre os pós-estruturalistas também, enfim, uma série de coisas em que Olavo nos fala sobre a teoria crítica. Fala também na página 215, sobre uma certa inveja que a esquerda comunista, não é, tem sobre o setor empresarial. Muito interessante também esta passagem que Olavo aqui nos explica. Depois temos, na página 217, o ditador e o poder. Portanto, o que é de facto o ditador, o que é o poder, todas essas relações. Na página 237, continuando, temos o chamado ódio do bem, não é? O tal ódio do bem que a nossa comunicação social tanto gosta de apregoar, não é? Portanto, existe o ódio do mal, que é, portanto, aqueles que não estão em consonância com o pensamento único, não é? O pensamento oficial. E depois existe o ódio do bem, daqueles que pertencem ao sistema, que já podem ter esse ódio, que esse ódio já não é criticado. Aqui o Olavo nos explica perfeitamente bem esta passagem na página 237. Depois temos na página 238 também o objetivo da esquerda. Portanto, acabando a parte da revolução, do ponto da revolução, temos, portanto, o objetivo da esquerda. Depois passamos, a segunda parte do livro, em que temos o capítulo A Inteligência, ou, se quisermos o chamar, como a Olavo nos fala, ou também podemos chamar de máfia. A inteligência, ou então chamado também máfia, em que é muito interessante esta parte do livro, porque aqui Olavo nos vai falar um pouco mais sobre o Brasil, sobre o que é que se passa a nível político, filosófico e cultural no próprio Brasil. E então aqui, tudo isso, lembrando sempre que são vários artigos que Olavo foi escrevendo para vários jornais brasileiros e mídia brasileira, depois compilado, não é, neste trabalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, por Filipe Moura Brasil. Portanto, aqui temos na página 254, temos o Antigo Brasil literário. E eu aqui devo dizer que esta parte é bastante importante, porque nós, por meio deste estudo, conseguimos ver nas palavras de Olavo a diferença entre a cultura literária do passado e um passado recente. Atenção, nós não estamos a falar há 2 ou 3 séculos atrás. Nós estamos a falar, basicamente, na primeira parte do século XX, uma diferença substancial com a segunda parte do século XX, que é uma decadência total a partir dos anos 50, 60, segundo as palavras de Olavo, na cultura brasileira. Há vários exemplos. Portanto, por exemplo, aqui vamos à página 254, não é? Portanto, em que Olavo nos diz: o Brasil antigo deu belos exemplos de consciência literária em políticos eminentes. A tradição nasce com um fundador mesmo no nosso país, o Andrade. Ela fixou-se um nível de exigência sob cuja autoridade floresceram na política nacional infandíveis personalidades intelectuais de alto calibre, de José de Alencar a José Nabuco de Oliveira Lima, Rui Barbosa. A República, a Revolução de 30 e o regime militar conservaram o padrão mesmo declinante, mas esse Brasil morreu abruptamente na década de 1980. A pretexto de democratização, abriram-se as portas a uma autêntica invasão vertical de bárbaros. E depois, no último capítulo, depois vamos ver, que é o capítulo do estudo, Olavo nos faz uma comparação entre os novos autores literários da nossa contemporaneidade, com os autores mais antigos da primeira parte do século XX, que não têm substancialmente nada a ver. E quem estuda literatura sabe perfeitamente que os autores com mais qualidade,
a nível literário, são os autores mais antigos, que eram autores conservadores. Muitos deles eram católicos, é verdade, mas muitos deles tinham uma profundeza cultural que hoje não existe, hoje completamente. Portanto, hoje a cultura brasileira está completamente desraizada e isto é muito importante, esta parte que o Olavo aqui nos explica. Depois, na página 258, aqui o Olavo nos faz uma certa descrição da união da esquerda e da desunião da direita. E aqui devo dizer que isto acontece o mesmo aqui em Portugal. Atenção, a esquerda sempre foi muito mais unida. Temos uma certa esquerda moderada que não se importa de se unir com a extrema-esquerda para chegar aos objetivos hegemónicos de ocupação do espaço cultural e político. Coisa que não acontece com a direita, que muitas vezes a própria direita vai a reboque dessa esquerda moderada, até tem medo de se intitular direita, muitas vezes, não é? E quase que vai a reboque da esquerda e faz praticamente todo o jogo da esquerda. E depois uma direita mais forte, não é? Uma direita mais radical que temos na Europa, também alguns países da Europa, que é obrigada a pôr-se à parte e muitas vezes a direita moderada vira-se contra essa direita radical, coisa que não acontece com a esquerda e a extrema-esquerda. Muito interessante aqui, o Olavo nos explica isso muito bem. Então temos na página 260, portanto, uma passagem muito importante, um artigo muito importante sobre a ocupação do espaço cultural, político, mediático pela esquerda. Página 260, eu aconselho toda a gente a ler essa passagem, porque é bastante real do que se está a passar. Na página 299, temos a luta de classes vs luta de raças. Portanto, a transformação da esquerda antiga, do comunismo tradicional, clássico, operário, proletariado, para uma nova esquerda, que eu tenho falado muito em outros livros, não é? Essa nova esquerda interracial, não é? Wokista, que nada tem já a ver com a esquerda antiga. Depois, na página 300, Olavo nos explica os 8 preceitos que explicam a militância universitária antirracista, portanto, que Olavo nos explica nas universidades essa militância, como é que entrou, a sua história, o porquê, os seus valores, o fundamento, os autores, tudo isso, portanto, na página 300, muito interessante. Depois, na página 309, uma descrição do desconstrucionismo, que de facto se impõe contra a própria alfabetização da língua. Depois temos, na página 311, aqui uma pequena explicação sobre maio de 68, portanto a Revolução Francesa, com primeiras revoluções nos campos universitários americanos, portanto aqui na página 311, muito interessante também esta pequena explicação do Olavo, assim como na página 327, a conquista do espaço cultural pela esquerda, quando acaba, portanto, o capítulo. Portanto, este capítulo acaba com esta descrição bastante bem. Portanto, devo dizer que o Olavo utiliza aqui bastante coisas interessantes, inclusive eu vou aqui procurar aqui rapidamente. Olavo utiliza, portanto, livros, não é, e autores para comprovar muitas vezes, portanto, alguns artigos, não é? E há aqui um livro muito interessante que eu quero ver se... e já encontrei, não é? Que é um livro muito interessante que o Olavo cita muitas vezes do Wright Miles, C. Wright Miles, The Power of Elite, The Power Elite, não é? O poder da elite, em que Olavo nos explica, por meio desse poder, não é? Por meio económico, político e ideológico, como é que essa elite se veio a fundir, não é? No poder mundial. Portanto, muito bem, uma explicação muito bem, dando um bom exemplo deste livro, não é? Do Miles, não é? Que é muito interessante. Continuando, passamos para o ponto a educação, que é um dos pontos mais importantes para mim, portanto, que já vem já na parte final do livro, a parte da educação, para mim é a parte mais importante do livro, em que nós podemos ver, logo na introdução dessa parte da educação, na página 356, vemos aqui a entrada de 3 grandes tópicos que Olavo nos faz a primeira apresentação sobre a esperança, a fé e a caridade. Portanto, a esperança desses 3 grandes tópicos que Olavo vai desenvolver.
Continuando na educação, Olavo nos fala na página 357, vai nos falar sobre a linguagem programada. Os clichés, muitas vezes, portanto, as pequenas frases que são lançadas pela mídia, não é? Um género, se podemos dizer, de uma nova língua, não é? De George Orwell, muito progressiva, que vai mudando as mentalidades dentro da própria cultura, não é? Vai transformando a alta cultura numa cultura de massa completamente uniformizada com esta programação, não é? Na página 353, Olavo vai nos falar sobre o realce da educação como sendo o ato individual. Portanto, é um ato individual, é um ato próprio do indivíduo. É o indivíduo que tem que buscar a educação, é o indivíduo que tem que fazer o esforço. Não, o indivíduo não deve, portanto, não deve depender completamente de um sistema estatal, não é? Educacional, estatal, que vai, em parte, vai formatar a mente do indivíduo. Não, o indivíduo deve também aspirar a uma subida dos seus padrões, dos seus próprios padrões, e aqui Olavo nos explica isso muito bem na página 359. Na página 361, lá está, o poder das palavras. O poder das palavras. Portanto, Olavo nos diz, de facto, esse poder das palavras. Depois, na página 367, não é? As tais ideologias nas escolas, não é? Olavo nos fala bastante disso, sobre as ideologias da esquerda nas escolas, que entram dentro das escolas e que foi moldando progressivamente, portanto, o pensamento curricular, também principalmente nos professores e depois nos alunos, não é? Como é óbvio. Depois passamos ao ponto, a inveja. Aqui Olavo faz esse ponto importantíssimo, a inveja. E aqui Olavo nos fala, na página 374, um ponto bastante interessante sobre a questão de que ser gênio, um gênio, não é? Alguém que de facto tem qualidades meritórias, não depende nada, absolutamente nada, como muitas vezes a ideologia esquerdista diz, não depende nada nem de sexo, nem de raças. E aqui Olavo faz essa descrição muito interessante na página 374 e vai nos explicar de facto essa tal inveja de que é um pouco como portanto é um pouco um tributo, não é, que a própria inveja paga à virtude, não é? É uma frase assim muito conhecida que agora não me recordo do nome do autor que diz isso, mas é um pouco esta descrição que Olavo faz na parte da inveja. Depois passamos para outro ponto, o aborto, muito interessante, e devo dizer que aqui nesta parte fiquei surpreendido e até sublinhei a passagem, quando Olavo nos diz uma coisa muito interessante que muitas vezes ninguém pensa, mas que é uma realidade, quando se fala nessa parte do aborto, de que de facto o feto que está na barriga da mãe, não é só da mãe, não pertence só à mãe, pertence também ao pai, porque é uma cocriação com o pai. E muitas vezes o que é que nós vemos nas militâncias esquerdistas e feministas? Que a barriga é da mãe, que tudo o que está dentro da barriga pertence à mãe, não pertence a mais ninguém. E esta parte aqui fez-me refletir na página 388, portanto o feto não é só da mãe. Depois passamos para o ponto, a ciência. Aqui, Olavo nos faz uma clara descrição do darwinismo, social darwinismo, que estaria na origem dos dois grandes totalitarismos. Portanto, aqui temos o comunismo e o nacionalsocialismo. Portanto, na página 397, muito interessante, dando os exemplos que Olavo dá. Depois passamos para, portanto, o ponto religião, a religião. E aqui, neste ponto, a religião, fiquei surpreendido com uma passagem na página 406 sobre a ignorância, e eu vou ler aqui para os meus amigos, sem perder mais tempo. Portanto, na página 406, eu tenho aqui apontado, portanto, e é muito interessante ler aqui esta passagem, que nos diz o seguinte: o simples desejo de provar é tido como insolência. Calem-se as testemunhas, suprimam-se os documentos, o que vale não é a palavra de quem viu, leu ou ouviu. O que vale é a palavra de quem, nada tendo visto, lido ou ouvido,
conjetura, suspeita e acusa exatamente o que se está a passar. A ignorância maliciosa torna-se fonte de autoridade. Eu vou repetir esta frase. A ignorância maliciosa torna-se fonte de autoridade, suprimindo não somente os factos, mas a simples possibilidade de alegá-los. O que importa não é conhecer, é odiar com intensidade. Meus amigos, este livro que está aqui foi escrito em 2013. Nós estamos em 2021. E já nessa altura, Olavo de Carvalho fazia uma radiografia completamente autêntica do que se estava a passar já nessa altura. E o que é que esta passagem nos diz? Muitas vezes, aqueles que nada sabem sobre o assunto são aqueles que vêm defender com unhas e dentes este mesmo assunto, não sabendo absolutamente nada sobre o assunto. Eu vou-vos dizer uma coisa, e eu digo isso para todos os jornalistas, principalmente os jornalistas da mídia, e principalmente, estou a falar aqui para Portugal, não estou a falar para o Brasil, estou a falar para Portugal, principalmente os nossos analistas que temos nas televisões, que muitas vezes o impreparo dos assuntos é tão grande, mas a prepotência desses analistas em acharem que dominam os assuntos sem terem lido rigorosamente nada, leem apenas as manchetes dos jornais, leem apenas os artigos, não leem livros, não estudam nada, vão para ali com aquela ideia que têm e vão para ali defender a ideia deles. Eles não vão defender o conhecimento. Eu penso da seguinte forma: se eu defender um ponto num determinado conhecimento, tenho que primeiro estudar muito aquele conhecimento. E vou ter que ler bastante sobre aquele conhecimento, até chegar a ter um ponto de um entendimento e de um domínio sobre esse conhecimento, que depois já vou estar em condições de poder falar. Porque senão é melhor estar calado. Eu prefiro não falar de um assunto. Vou dar um exemplo. Para eu poder falar deste livro do Olavo de Carvalho, como vocês podem ver, não é? Eu tive que ler o livro todo do princípio ao fim, apontar, sublinhar. Eu tenho um marcador, eu faço isso nos livros. Isso é só apenas um pequeno exemplo. Eu tive que ler até ao fim, reler, parar, pensar, escrever, sublinhar, estudar profundamente o trabalho, porque senão não consigo falar sobre o trabalho, não é? Pois nós hoje temos, e é isso em parte que o Olavo aqui nos explica, nós hoje temos esse problema. As pessoas hoje falam daquilo que não sabem e depois dá daquilo que dá, não é? Portanto, é preferível guardarmos a nossa ignorância num assunto quando não sabemos, irmos estudar o assunto, se estivermos interessados, não é? Do que falar desse assunto. Isto, portanto, foi apenas um pequeno reparo, principalmente sobre os nossos analistas em Portugal. Portanto, a ignorância, não é? Depois, na parte 408, Olavo fala sobre a Bíblia, o mito fundador da civilização, 408. No ponto 411, a perseguição cristã. E eu aqui quero, nesta parte da perseguição cristã, eu vou aqui, num instantinho, apresentar um livro aos meus amigos de importância. Eu devia ter posto o livro. De facto, devia ter posto o livro da parte. E agora não sei onde é que está. Não vou conseguir encontrar e também não vou perder tempo sobre isso. Portanto, não tenho aqui o livro à mão. Já fiz a apresentação do livro sobre a perseguição cristã. Portanto, a grande perseguição cristã, que eu irei fazer outro vídeo. Já fiz um vídeo, mas agora tenho mesmo portanto, a edição mesmo em português, que já há à venda em Portugal, e irei fazer uma edição sobre este livro, sobre, portanto, a perseguição cristã no mundo, que é completamente ignorada pela comunicação social. Portanto, devo de dizer que nesta parte, na página 411, Olavo faz uma descrição autêntica e nos fala sobre a ausência completa na mídia, portanto, desses factos. Não é? Fala-se de muitas coisas, mas não se fala dessa perseguição que está a dizimar completamente o cristianismo da face da terra e ninguém fala sobre isso. Aqui na página 412 temos o poder da TV, portanto, o poder da TV, não é? Importantíssimo,
o poder da comunicação social, da TV, o poder da TV. Na página 423, a mídia também, que eu apontei algumas passagens muito interessantes. E depois passamos para o ponto, portanto, a linguagem. E aqui Olavo de Carvalho vai falar sobre a sua inspiração de alguns autores, sobre a sua inspiração polémica, como ele diz, não é? E Olavo nos fala em alguns autores: São Bernard de Clairvaux, Tertuliano, William Hazlitt, Leon Blum, Jorge Bernanos, que eu conheço bem, eu estudei bastante bem esse autor, e o nosso Camilo Castelo Branco, aqui em Portugal. Portanto, Olavo nos fala sobre a inspiração desses autores para poder desenvolver os seus argumentos, não é? Principalmente no ponto da linguagem, que é um ponto aqui importantíssimo que nós podemos ler no livro. Passamos para o ponto de discussão, muito interessante, discussão, e aqui na página 453 temos outra vez a definição de idiota dos dias de hoje, que já tinha lido há bocado a definição do idiota. Não, o idiota basicamente é aquele que não enxerga nada a não ser pelo seu próprio nariz e pela sua própria pessoa, não é? Quer dizer, muitas vezes, aliás, é isto que acontece na literatura, hoje em dia, muitas vezes na literatura, a literatura está completamente imbuída do individualismo, do eu, do autor. Os autores contemporâneos praticamente só sabem projetar a sua própria vivência interior, pessoal, não há absolutamente nada exterior, não há elevação nenhuma de padrões, nada, é praticamente um egocentrismo, um solipsismo tão grande, e aqui Olavo nos fala sobre isso. Depois temos, portanto, a parte do petismo. Portanto, vamos ter aqui um capítulo inteiro sobre o petismo, para quem quer saber a história do Brasil, a história política dos partidos políticos, principalmente a história de Lula Inácio da Silva, não é? Lula, não é? E da Dilma, todo esse enredo da esquerda petista brasileira, nada melhor do que ler aqui este capítulo, quem é Lula, não é? Página 474. E depois, na página 488, muito interessante, que já tem a ver muito com os meus estudos, que aqui Olavo nos fala da aliança da esquerda com o globalismo dos banqueiros. Portanto, há os tal metacapitalistas que utilizam os comunistas muitas vezes, e isso viu-se na América Central, não é? E na América do Sul também, não é? Com o Foro de São Paulo, tudo isso, todas essas grandes organizações que foram utilizadas pelos os chamados metacapitalistas, os grandes banqueiros, essa elite tecnofinanceira, não é? Aqui ao lado nos explica tudinho. Depois, na página 515, temos a inversão estratégica da esquerda, como a esquerda inverte as coisas, muito interessante na página 515. Depois temos no ponto criminalidade, temos aqui o ponto criminalidade, e aqui na página 535, não haveria melhor do que isso, Olavo de Carvalho nos fala sobre quem é Jorge Soros e sua influência, página 535. Depois Olavo de Carvalho vai também falar sobre a liberalização das drogas, na página 536. Depois, na dominação, no ponto a seguir, não é? Portanto, nós estávamos no ponto criminalidade, passamos agora para o ponto dominação. Olavo vai falar dos 3 poderes globalistas, que eu já conhecia bastante, não é? Do trabalho de Olavo de Carvalho. Devo dizer aqui, portanto, um pequeno reparo, portanto, na página 541, Olavo nos fala sobre os 3 grandes poderes globalistas, não é? Artigos que Olavo escreveu sobre o eixo russo-chinês, o eixo da elite ocidental e o eixo islâmico. Portanto, eixo islâmico. São os 3 grandes poderes que Olavo nos fala. Portanto, o eixo russo-chinês, a elite ocidental e o poder islâmico. Esses 3 eixos fazem os 3 grandes poderes globalistas que Olavo nos fala. E devo dizer, pelos últimos acontecimentos que temos visto, faz cada vez mais sentido. Nós temos visto cada vez mais uma aproximação da Rússia, do Putin, à China. Temos visto um poder islâmico que agora está na retranca e temos visto uma elite ocidental, tecnofinanceira, que neste momento, com esta história da pandemia, tudo o que tivemos, está neste momento à frente, não é? Da história, não é? Da história da humanidade, em conjunto e também com uma aliança com o eixo russo-chinês, principalmente o eixo chinês, porque há uma divergência com o eixo russo, não é? Da elite ocidental,
mas que também tem uma certa, digamos assim, rivalidade com o poder chinês. Portanto, é muito interessante aqui na página 541, os três poderes globalistas. Olávio nos fala sobre isso. Na página 533 temos o fabianismo. O que é o fabianismo? Esse poder socialista progressista, que ninguém dá por isso, e toda a sociedade é socialista, não é? Por meio da cultura. O símbolo, como o Olavo diz, a tartaruga, não é? Do feminismo. Aqui temos esta parte 543, também é um artigo muito, muito conhecido. E depois na página 546, a elite do poder, também muito interessante. Depois temos outra parte, passamos para os USA, História dos Estados Unidos. Aqui vamos ter uma descrição do governo e da administração do George W. Bush, do Obama, e também sobre a política de desarmamento, página 580. Devo dizer que este livro foi escrito em 2013 e por isso não temos absolutamente nada sobre Donald Trump, sobre Biden. É normal, não é? Porque este livro não foi escrito numa altura em que esses atores ainda não estavam portanto, não estavam ainda na geopolítica, não estavam ainda no governo e, portanto, Olavo vai desenvolver mais a administração do Bush e a administração Obama. Confesso que li aqui coisas sobre o Obama que eu desconhecia completamente, sobre a identidade do Obama, não é? A própria identidade, o cartão de identidade, todas essas coisas que eu desconhecia completamente e que de facto fico espantado como é que todas essas coisas acontecem nos Estados Unidos. Depois temos, portanto, a política de desarmamento, página 580, muito interessante. Olavo dá aqui grandes exemplos, não é? Pegando até na ironia de uma criança a brincar com uma pistola de água e sabão, não é? Aqui temos que ler essa parte. Depois temos a parte da libertação, e aqui nesta parte, libertação, na página 591, Olavo vai fazer uma coisa muito interessante sobre o conservadorismo vs liberalismo. Eu vou ler rapidamente esta parte porque eu achei muito interessante. 591, portanto 591, em que podemos ler portanto, 591. Não sei se eu errei no número de páginas, aqui são muitas páginas. Provavelmente será 491, deixe-me ver. Senão eu também lembro-me, se eu não encontrar, não tem problema. Portanto, bom, agora aqui não encontro, mas podemos dizer o seguinte: o que é que o Olavo nos quer dizer com conservadorismo? O conservadorismo vê primeiro, portanto, os valores, enquanto que o liberalismo é o contrário, vê primeiro o mercado. Ambos, o conservadorismo também defende o mercado e o liberalismo também defende os valores. Aqui, a única diferença é o começo da prioridade. E no conservadorismo a prioridade será, portanto, os valores, enquanto que no liberalismo a prioridade será, portanto, a economia. E aqui Olavo faz aqui uma descrição, que agora não tenho aqui a passagem, muito interessante para lermos. Depois passamos no próximo ponto, que é a última parte do livro, que para mim é o capítulo que eu mais gostei do livro, que é Estudos, capítulo do livro Estudos, em que nos fala sobre a destruição da cultura ocidental, a completa destruição e abaixamento da cultura ocidental, página 595. Na página 597, a inteligência vs idiotice, portanto, 597, eu vou ler rapidamente. A inteligência vs idiotice. E nós podemos ler aqui: a inteligência, ao contrário do dinheiro ou da saúde, tem esta particularidade. Quanto mais você a perde, menos dá por falta dela. Portanto, isto é real, não é? O homem inteligente, afeito a estudos pesados, logo acha que embruteceu quando, cansado, nervoso ou mal dormido, sente dificuldade em compreender algo. Aquele que nunca entendeu grande coisa se acha perfeitamente normal quando entende menos ainda. Reparem bem, eu vou repetir. Aquele que nunca entendeu grande coisa se acha perfeitamente normal quando ainda entende menos. Pois esqueceu o pouco que entendia e já não tem como a comparar.
Portanto, isto é fantástico. Aqui o Olavo nos diz que os burros que acham-se inteligentes são cada vez mais burros e por isso é que são burros. Portanto, é um pouco o resumo disto. E aqui Olavo nos fala de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Garciano Ramos, José Lindes de Rego, Álvaro Lins, Augusto Meyer, Otto Maria Carpo, Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva, Herbert Salles, Cornélio Pena, Gustavo Corsão, Nelson Rodrigues, Lúcio Cardoso, Heitor Villa-Lobos, Augusto Frederico Schmidt. A lista não acaba mais dos grandes autores que constituíam a literatura brasileira da primeira parte do século XX, que depois cai completamente na nova cultura. Paulo de Coelho, Luís Fernandes, Veríssimo Gilberto, Gil Amados, Emir Seder, Frei Beto, Leonardo Boff, enfim, todos esses autores que hoje nada têm a ver com a antiga grande cultura literária brasileira. Depois temos os clássicos e os autores, não é? Página 599. Portanto, a formação da inteligência, página 65, é a última parte do livro, que é a parte melhor. Depois temos os autores inteligentes, parte 606, como estudar, como é que o aluno deve procurar estudar, procurar os autores certos, os livros certos, procurar por ordem, por referência, os grandes autores, não é? Da chamada alta cultura, da cultura literária mesmo. E por fim, página 62, temos a grande conclusão do capítulo Os Estudos e também, quase podemos dizer, do livro inteiro, que para mim é fenomenal, que diz o seguinte: a personalidade intelectual deve estar submissa ao espírito. Toda a nossa personalidade intelectual deve, antes de tudo, ser submissa à grandeza do espírito. Tudo deve começar em Deus. Tudo acaba para Deus. É isso que eu quero aqui acabar o livro. Só posso dizer e dar os parabéns ao Olavo de Carvalho por esta obra fundamental, por esta obra fenomenal, que eu aconselho todos os portugueses a lerem, quem conseguir, e quero agradecer desde já também a Arlete e Dobby por conseguir-me ter chegado o manuscrito a Portugal, não é? Porque isto aqui não há, lamento que não haja os livros de Olavo de Carvalho à venda em Portugal. O Olavo de Carvalho tem uma vasta bibliografia. Espero que um dia alguma editora portuguesa edite os trabalhos todos de Olavo de Carvalho, que possamos ir a uma Bertrand, uma FNAC, uma Almedina e encontrar os trabalhos todos de Olavo de Carvalho. Esta é a minha recomendação. Fica aqui este vídeo. Espero que os meus amigos tenham gostado. E com isso eu me despeço com o mínimo que você deve saber para não ser um idiota. Até à próxima.